Oi, este é o Conexão. Segundo o IBGE, 181 milhões de brasileiros, a partir dos 10 anos de idade, acessam a internet no país. Bem se sabe que o ambiente da rede não é totalmente seguro. Em um ano, por exemplo, houve um aumento de 109,95% no número de denúncias relacionadas a crimes online, segundo a ONG SaferNet. Casos de violência contra a mulher, apologias a crimes contra a vida, preconceitos contra pessoas de regiões específicas do país. E hoje a gente reservou Conexão para falar sobre a segurança na rede. Quais caminhos o Brasil e os brasileiros precisam tomar para tornar o ambiente virtual mais seguro? Comigo aqui no estúdio estão a Luísa Brandão, que é diretora do Instituto Íris, na verdade é diretora do Íris, e o Estevam Arantes, que é representante do coletivo Ganesh. Deixa eu até dizer o nome completo, porque eu não sei. Íris quer dizer Instituto? De Referência em Internet e Sociedade. Pronto, é Íris, não é Instituto Íris não, viu? A Karen errou aqui. Mas eu queria agradecer a participação de vocês e começar falando, Luísa, sobre esse aspecto que a gente pensa aí de futuro, né? A gente sempre está pensando assim, caramba, qual caminho que a gente tem que tomar? E aí quando a gente pensa em segurança de rede no Brasil, qual que é a prioridade que a gente tem que ter hoje para que navegar na internet por aqui seja mais seguro? Eu acho que os desafios eles são muitos se a gente pensar na segurança da internet como um todo, né? Mas principalmente envolve um primeiro passo que é não tratar como sinônimo inclusão digital e acesso à internet, né? A gente tem um dado aí de que milhões de brasileiros acessam a internet, mas será que todos eles têm enfim, um uso responsável, crítico, consciente da internet, né? Isso é muito difícil porque ainda não existem políticas públicas que assegurem o que a gente chama de letramento digital ou letramento informacional, né? Que é como se fosse uma preparação, uma educação para conviver, né? Para utilizar as ferramentas do ambiente digital. Então não adianta assim a gente ficar pensando só na parte técnica, né? Porque eu já estava aqui pensando tecnicamente, de legislação. Também tem que pensar no usuário, a pessoa que utiliza a internet. Sim, no usuário, em quem está utilizando essa internet, como que essa internet chega até ele, de que forma que ele utiliza, né? Se é uma forma ampla, se é uma forma restrita a redes sociais, por exemplo, né? E faltam políticas públicas em educação digital. A gente já sabe que a educação fica a desejar em vários aspectos em termos de políticas públicas, né? E a gente sempre bate nessa tecla, precisa investir em educação, precisa investir em educação. E a educação para a internet ou para o uso seguro da internet não é diferente. O Estevam, a Luísa estava falando sobre educação e como utilizar esses equipamentos e essas informações que chegam. E na última eleição, a gente teve uma eleição que teve uma expressão que talvez tenha sido a expressão da eleição, que é a inverdade, né? A propagação de inverdades ou das fake news, como algumas pessoas preferem chamar. Tem jeito para isso, assim? Qual que é a solução? Porque durante a eleição a gente viu que não teve jeito, né? Elas foram realmente soberanas, assim. Então, não existe um jeito de resolver o problema das notícias falsas, fake news, como o pessoal gosta de chamar. Porque a linha entre ela e uma notícia considerada verdadeira é muito tênue. Então, o que a pessoa pode fazer? Ela pode buscar mais informações. Ela vê uma notícia, joga assim num lugar de busca, o Google, por exemplo. Ela vê de onde que aquilo está vindo, onde que eu vi isso? Isso é meio estranho, eu estou recebendo de uma fonte que é confiável, não é confiável. Então, com isso, a pessoa ela pode ter um discernimento melhor, mas mesmo assim, ter a 100% certeza que aquilo é uma notícia, de fato, com base real, não existe. E assim, eu acho que o que você está falando também é uma questão assim, de tornar o brasileiro mais desconfiado com a rede, né? Exatamente. Você tem que criar um pouco uma desconfiança da pessoa, né? Porque às vezes você recebe uma notícia de um parente seu, você fala, ele deve ter procurado o que é. Mas pode ser que ele não tenha procurado ali na correria, não é necessariamente por má fé. Às vezes a pessoa não procurou mesmo. Então você tem que ter uma certa desconfiança, independente de onde vem, e ter um pouquinho dessa vontade de pesquisar e saber mais sobre. Dá um trabalhinho, né? Sim. Olha só, encontrei um vídeo muito legal produzido pelo portal UAI, que analisou uma pesquisa feita pelo MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, lá nos Estados Unidos. E esse instituto fez uma pesquisa sobre a propagação de inverdades na internet. Veja só.
Imagens impressionantes mostram a chegada da chuva a Belo Horizonte. Avião com 62 passageiros cai no Pará. Iraquiana faz 50 plásticas para ficar... Notícias falsas se espalham na internet 6 vezes mais rápido do que a notícia verdadeira. Pesquisadores do maior estudo já feito sobre fake news descobriram que isso se deve ao comportamento das pessoas e não de robôs. O grau de novidade e as reações emocionais das pessoas seriam os responsáveis. Para chegar a essa conclusão, os cientistas estudaram um conjunto de dados de cascatas de rumores no Twitter entre 2006 e 2017. Cerca de 126 mil rumores foram divulgados por aproximadamente 3 milhões de pessoas. Para separar o que é notícia verdadeira do que é notícia falsa, o estudo usou informações de 6 organizações independentes de checagem que concordaram de 95% a 98% sobre as classificações. As notícias falsas se espalharam entre 1.000 e 100 mil pessoas, enquanto que a verdade raramente chegou a mais de 1.000 pessoas. A difusão de fake news teve mais alcance, velocidade, profundidade e abrangência do que as notícias verdadeiras. E os efeitos foram mais significativos para as falsas notícias de política do que foram para as falsas notícias sobre terrorismo, desastres naturais, ciências ou informações econômicas. A responsabilidade por passar adiante os boatos é das pessoas. Essa última frase eu acho super importante, né? Responsabilizar o indivíduo que está utilizando a internet. Isso se dá com educação e também com conversa, né? Também é papel nosso aqui, né, enquanto imprensa, chamar atenção para esse tipo de hábito, né, Luísa? Sim, você citou a SaferNet no começo, né? Eles têm entre várias iniciativas, uma que é Chama para Conversa, que é justamente chamar para conversar e buscar conscientizar as pessoas sobre essa necessidade de verificar o que está sendo compartilhado, né? De desconfiar, olha, aquela matéria muito sensacionalista, aquele título que é muito bombástico, né? Olha outras fontes, diversifica as fontes dessas notícias, né? Porque principalmente o ser humano, como disse o vídeo aí, é que vai espalhar o que a gente conhece como fake news, né? E aí, quando a gente pensa em responsabilização, a gente pensa logo em lei, em punição, né? Eu queria perguntar para você, Luísa, a gente já há algum tempo tem ouvido falar de leis novas, né? Leis que foram aprovadas a partir de crimes cibernéticos. Eu lembro agora, assim, bem rapidamente da lei Dickmann, né? Que por causa do vazamento das fotos da atriz Carolina Dickmann, a lei foi desenvolvida, foi aprovada. O que a gente pode dizer hoje de lei lei que pegou, né? Porque no Brasil ainda tem isso, né? Se a lei pegou ou não. Quando a gente pensa em crimes cibernéticos e a vida virtual. Bom, primeiro, voltando, né, ao ponto das fake news, hoje existem 14 projetos de leis no Congresso que buscam criminalizar. Só que aí é o que você falou, às vezes a lei não pega, né? E é importante a gente ter em mente de que a criminalização em si, ela não é suficiente para acabar com uma conduta, né? Então, a tecla da educação, ela tem que ser batida mais uma vez. É claro que é preciso ter leis que tragam punições para quem, né, oferece danos para as pessoas. Porque essa ideia de que a internet é um lugar totalmente independente, né, totalmente separado, ela já não se aplica mais. A gente sabe do tamanho dos efeitos do que acontece na internet nas nossas vidas. Então, a gente tem algumas leis no Brasil, inclusive o Brasil é pioneiro sobre leis da internet. A gente tem o Marco Civil da Internet, que é de 2014, que foi uma lei que até o fundador da internet elogiou, porque justamente ela traz princípios, ela traz direitos, ela traz garantias e ela não criminaliza a internet, né? Mas ela traz os padrões que todo mundo que está aí envolvido na rede deve seguir para que a internet seja cada vez melhor. Então tem o Marco Civil, que é o grande norteador, assim, da internet no Brasil. E que é levado, assim, ele é considerado, ele é respeitado, assim, o Marco Civil. Sim, o Marco Civil é uma lei muito respeitada, existem muitos desafios em relação a ao diálogo entre o que o Marco Civil traz de técnica, né? A gente até conversava mais cedo sobre esse diálogo necessário entre a técnica e o direito, né? A parte, enfim, de IPs, protocolos, tudo mais. Mas ela é uma lei que está aí em vigor e que é muito usada no judiciário, enfim, existem muitos casos em relação ao Marco Civil.
A gente tem outras leis específicas, como a Lei Carolina Dickmann, né, que veio desse vazamento de fotos e ela busca punir vazamentos de imagens íntimas quando alguém entra no dispositivo da pessoa que teve as fotos vazadas, né? E é também importante a gente pensar que a internet, ela não é um mundo à parte. Então, as leis que vigoram pra gente aqui no mundo sem ser o virtual, elas também vigoram pra internet. Então, por exemplo, difamação, calúnia ou responsabilidade civil, quer dizer, pagar uma indenização para as pessoas em razão de coisas que aconteceram na internet, o crime de racismo, por exemplo, e outras injúrias, eles também têm um tratamento jurídico pelas leis que não são especialmente na internet, né? Mas a gente tem também outras leis que têm sido debatidas sobre, por exemplo, a pornografia de vingança, né? Quando alguém circula uma foto sem consentimento, justamente para punir essas condutas e sinalizar para a sociedade que elas não são aceitáveis, né? A gente está falando sobre educação e eu queria falar um pouco sobre o Ganesh, assim, e pedir para você explicar para a gente. É um projeto que foi criado por estudantes. Justamente. Conta para a gente um pouco sobre o Ganesh. O Ganesh é um grupo de alunos da USP de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e nós buscamos tanto aprender como disseminar o conhecimento da área de segurança de modo geral. A área de segurança é uma coisa que já existe faz muito tempo, só que atualmente que está chegando mesmo, que está em alta. Então, nós tentamos aprender técnicas e jeitos de como as pessoas caem em golpes, por exemplo. O que acontece para a pessoa cair? Como que isso funciona no fundo? E, além disso, a gente tenta dar palestras, tanto para a comunidade quanto internas, sobre a área de computação, de segurança e tentar mostrar que esse mundo, na verdade, está mais perto do que a gente imagina. São milhões de ataques todos os dias. E você fala assim, como que a pessoa quer? Porque, às vezes, as pessoas contam alguns casos que você fala assim, gente, como é que a pessoa acreditou nisso? Mas é porque, assim, facilmente a gente pode cair, né? E como que é a receptividade de vocês quando vocês estão fazendo essas palestras? Porque isso acaba sendo um projeto de educação, né? Sim, justamente. Muitas vezes as pessoas falam, quando a gente mostra uma técnica ou mostra um jeito que pode ser feito alguma coisa, normalmente as pessoas ficam em choque de primeira vista. Porque é muito mais fácil do que a gente imagina. Muitas vezes você está do lado do atacante, é muito fácil. A pessoa não precisa ter muito conhecimento para isso. Então, e para se defender, eles mandam para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, se eles conseguem acertar uma ou outra, eles já ganham, né? Então, cada um tem que saber se defender. E esse é um pouco do trabalho que a gente tenta fazer, para mostrar para as pessoas assim, tem um link no meu e-mail, eu devo clicar nesse link? De onde veio esse e-mail? Tem certeza que é alguém que eu conheço? Tem um arquivo, eu baixo, não baixo? Então eu tenho que tomar muito cuidado com essas coisas e a gente mostra como que isso pode ser feito e como que isso pode ser evitado também. Assim, a gente ouve já essas recomendações já há um tempo. Então, por exemplo, tem um negócio que todo mundo fala, você tem que ter um antivírus. Aí, às vezes, a pessoa tem um antivírus, mas não está atualizado. O que você percebe do brasileiro, assim, com quem vocês conversam, diante das pesquisas que vocês fazem? A gente começou a ter cuidado, assim, uma preocupação maior com esses aspectos? Ou a gente ainda está muito vulnerável e não está nem prestando atenção? Eu acho que principalmente os jovens estão um pouco mais atentos agora, mas ainda precisa melhorar muito. Isso, e principalmente a população mais idosa, eu acho que é a mais vulnerável, porque às vezes na ingenuidade, que não tem o costume de usar um computador, usar um e-mail, a pessoa clica numa coisa que não deveria clicar e acaba contraindo um vírus para o computador. E eu costumo falar que manter um antivírus atualizado é tão importante quanto ter um. Assim, se você tem um e não está atualizado... Porque eu acho que é isso que acontece, né? Às vezes a gente deixou e esquece o antivírus lá e não atualiza, então não adianta nada, né? Adiantar alguma coisa adianta, mas muito pouco. Né? Você falou sobre ataques. Hoje, aqui no Brasil também, a gente já tem essa cultura aí desse cyberativismo, mas aí do mal, que ataca mesmo, assim, que tem roubado dados de pessoas... Tanto pessoas que são idosas, como você falou, mas assim, de uma maneira geral, de quem estiver ali tiver realmente vulnerável? Sim, tem de sites e de pessoas em si. Tem muitas empresas que sofrem vazamentos, a gente está vendo todo dia na mídia praticamente tem algum vazamento, às vezes na casa de milhões de usuários. Então, isso por causa de falhas, às vezes que são relativamente simples, só que a empresa não se atentou, não contratou um profissional que seria da área para fazer testes necessários.
e deu um problema e vazou os dados. Ou às vezes a pessoa, por ingenuidade dentro de uma empresa, por exemplo, clicou num link ali e pegou um vírus na empresa toda, né? Que teve um caso muito grande recentemente, que foi do WannaCry, que ele pegava as informações do computador e deixava elas todas guardadas, você tinha que pagar para liberar. WannaCry, como é que é o nome? WannaCry, Do WannaCry mesmo, tipo, quer chorar? Quer chorar. Que era o nome do vírus. Isso, um ransomware que chama esse tipo de vírus. Ele se espalhava pela internet, então bastava que uma pessoa abrisse numa empresa, por exemplo, ele se espalhava por toda a rede da empresa. A pessoa deve ter sido demitida, né? Porque perdeu os dados da empresa toda, né? Mas não é só das empresas que a gente está falando de dados. A gente tem dados públicos, por exemplo, dados dos hospitais, dados que são coletados, né, pelos órgãos de segurança, enfim. A realidade de dados circulando, ela é uma coisa hoje que é inevitável, né? A gente não pode mais lutar contra isso. Não tem como controlar também, O que a gente tem que controlar são as nossas atitudes, a nossa conscientização de como se tornar menos exposto, né? E, enfim, os outros atores também têm aí as suas responsabilidades em relação às informações que coletam. Eu quero falar sobre a questão, assim, do posicionamento das empresas também, mas antes, eu queria que a gente desse aqui, novamente, os recados de como se proteger. Pela rede, algumas empresas já fazem essas promoções de materiais para educar a população na internet. Então, a gente vai ver um trechinho do vídeo que foi produzido pela GCF Aprende Livre, que é um canal. E eles dão 7 dicas para se proteger na internet. Provavelmente você já ouviu essas dicas, mas não custa nada repetir e a gente busca que todo mundo esteja realmente bem seguro. Vamos ver. Primeiro, instale um antivírus e procure deixá-lo sempre atualizado. Este é o principal mecanismo de defesa para os vírus e códigos maliciosos que circulam na internet. Segundo, configure as opções de privacidade das suas redes sociais, deixando poucas informações visíveis para pessoas que você não conhece. Terceiro, não preencha formulários que prometem prêmios ou dinheiro em troca de suas informações. Quarto, quando abrir um link numa rede social, verifique que o domínio seja correto e não uma página falsa. Quinto, não siga pessoas desconhecidas e nem aceite ninguém desconhecido nas suas redes sociais. Assim você evitará ao máximo receber mensagens que deixam sua segurança vulnerável. Sexto, use senhas seguras com combinações de letras maiúsculas e minúsculas, caracteres e números. Sétimo, busque dentro destas redes sociais informações sobre arquivos ou mensagens que você considera suspeito. Aí a gente viu essas diquinhas. Algumas coisas a gente acerta, em outras nós estamos melhorando, né? E assim a gente vai, né? A gente estava falando sobre as empresas e eu queria destacar isso, assim. A gente sabe já de alguns países que tem já uma preocupação, uma construção de raciocínio em relação a essa questão da segurança na internet, Luísa? Sim, Bom, principalmente a Europa, desde 95, conta com uma regra para todos os membros do bloco europeu sobre proteção de dados, né? E ainda, se a gente for pensar um pouquinho, ainda na década de 80, eles já estavam se preocupando com coleta de dados ali, por enxergar como que essa quantidade de informação pode influenciar as nossas vidas. Então, em alguns países, justamente porque essas leis começaram um pouco mais cedo, né, ou vêm junto com o desenvolvimento da internet ali quase, essa racionalidade de tratar os dados, de proteger os dados e principalmente de estar no controle dos dados, ela já existe, né? A lei europeia, ela foi atualizada e entrou em vigor esse ano. Por exemplo, foi uma grande influência, inclusive para o Brasil, que acabou aprovando a Lei Geral de Proteção de Dados, e justamente traz uma noção de privacidade, que a gente também conversou, né, que não é mais aquela de esconder alguma coisa, mas de estar no controle daqueles dados que te pertencem. Saber para quem você quer mostrar esse dado. Né? Saber para quem você quer mostrar, saber como que você faz para excluir, se você não quiser mais que aquele dado esteja disponível, ou saber, enfim, poder modificar se o dado estiver errado, né? Estar efetivamente no controle. Agora, tem um outro aspecto que eu acho que era legal a gente falar, que foi esse aumento. A gente até tinha uma entrevista confirmada com o pessoal da SaferNet, mas a gente perdeu o contato. Infelizmente, a gente não vai continuar, mas o Rodrigo super estava disponível, deu algum probleminha que a gente não conseguiu se encontrar mais dessa vez. O Rodrigo está convidado para outras vezes, tá bom? E aí eles têm uns aumentos, assim, assustadores, como eu falei no início, 109,95%
de aumento no número de denúncias relacionadas a crimes online. Nas categorias de violência contra a mulher, o aumento foi de 1.639%, abuso e exploração sexual de criança, 79%, apologias de crime contra a vida, 179%. A que se deve esse aumento, na opinião de vocês? Assim, as pessoas entenderam que podem denunciar ou realmente aumentou o número de casos? Quem começa? Posso começar? Pode começar. Eu acho que é um pouco dos dois, na verdade, porque alguns casos realmente aumentaram, mas outros, os canais de denúncia ficaram muito mais acessíveis. Tá. O próprio Dia da Internet Segura, que foi esses dias agora. Dia 5 de fevereiro. Isso, exatamente. Criou um pouco dessa conscientização, que a pessoa pode acessar um site, selecionar uma opção e escrever o que aconteceu, e é muito simples de você denunciar. Isso a grande maioria das pessoas não sabe ou não sabia até pouco tempo atrás. Então eu acredito que está ficando muito mais fácil de você pôr essa informação em vigor para a pessoa conseguir ver e de fato isso ser averiguado para ver se é realmente uma coisa que não deveria estar acontecendo. E a gente também vive num tempo em que as pessoas se envolvem mais com as coisas, né? Elas realmente vão lá e denunciam, né, Luísa? Talvez isso tenha algum reflexo também. Me parece que tem ficado cada vez mais claro essa ideia de que a internet não é um mundo separado, né? Então, os efeitos, eles são sentidos nesse mundo que não virtual, né? É ruim usar a expressão mundo real, né? Porque tudo um mundo só, né? O mundo é real, né? E justamente os efeitos da internet parecem que estão ficando mais claros para a população que busca, então, mecanismos de denunciar essas condutas, né? A SaferNet é uma parceira do IRIS, principalmente porque além desses canais de denúncia, canal de ajuda também, então, se alguém sofre um abuso ou um cyberbullying, ou, por exemplo, tem fotos íntimas vazadas, eles oferecem um canal de ajuda que é muito importante. E a SaferNet também oferece material de conscientização. Então, esse trabalho de conscientização também parece influenciar nessa ideia de as pessoas levarem e falar, olha, tem uma conduta que está lesando pessoas, que está sendo discriminatória, enfim. Agora, a gente está chegando à reta final do nosso programa, e eu queria olhar novamente para o futuro. A gente tem uma lei geral de proteção de dados que entra em vigor ano que vem. O que a gente pode esperar dessa lei, Luísa? Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, como eu já falei um pouquinho antes, ela foi aprovada em 2018 e ela tem um espaço grande até ela começar a vigorar, justamente porque ela tem vários padrões de proteção e que vários atores vão precisar se adequar a esses padrões. Então, ela lida com privacidade, ela lida com o controle, né, dos dados pelos seus titulares, ela estabelece padrões mínimos de proteção desses dados, ela se aplica não só às empresas, mas também ao governo, como a gente diz, existem bases de dados imensas dos governos, né? E também ela é muito centralizada no consentimento do usuário, estabelecendo outras hipóteses para que os dados sejam usados, mas principalmente o consentimento e que o usuário esteja no controle dos seus dados. Então, provavelmente, Estevão, mais para frente a gente vai ver, talvez, na hora que a gente for, sei lá, assinar alguma rede social nova que vai surgir, ou então software, mais coisas para a gente ler e ver se a gente está de acordo com aquilo ali. Sim, justamente. O que acaba que a maioria das pessoas não fazem, né, infelizmente. E até as grandes redes sociais já se adequaram à Lei de Proteção de Dados Europeia, né? Porque toda essa adequação é feita aos poucos. Então, tem muita empresa brasileira que está tentando arranjar gente responsável para fazer esse trabalho, só que ainda falta muita gente que saiba direito o que está acontecendo. Esse é um problema. Então... Não, e essa é uma questão da internet, né? Tudo acontece muito rapidamente, você tem que ir tentando acompanhar, né? Sim. Eu queria mostrar os sites antes da gente terminar, eu queria mostrar a página do Facebook do pessoal do Ganesh, para quem quiser conhecer, e também dá pra gente chamar vocês para fazerem palestras ali, se a gente mandar mensagem, pedir a ajuda de vocês. Ali é Ganesh, @Ganesh, ICMC. O que quer dizer o ICMC, ICMC é o nome do nosso instituto, que é o Instituto legal. de Ciências Matemáticas de Computação. Ótimo. E também tem o site do IRIS? Tem a página do IRIS. É IRIS, o que? iris.org? A gente tem o irisbh.com.br, que é o site. Lá todo mundo pode encontrar mais informações. A gente trabalha com a promoção de direitos online, a gente faz pesquisa sobre como esses direitos podem ser exercidos para uma internet melhor. Tem muita matéria boa lá. Eu li alguns artigos para poder basear essa conversa e realmente é bem legal. Obrigada. A gente tem um blog e também as redes sociais aí, Instituto IRIS BH, em que a gente
enfim, compartilha um pouco do que a gente tem como resultado de pesquisa aí. Tá ótimo. Gente, obrigada por estarem aqui com a gente, viu? Foi super legal essa conversa, muito legal a gente aprender com esse pessoal que só tem essa carinha de novinhos, mas eles estão disfarçando, eles sabem muito, já são sábios. Obrigada, voltem sempre, viu? Obrigada pelo convite. A você de casa, muito obrigada. Fique seguro na sua rede, tome cuidado das suas redes sociais, seus dados, viu? Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.